Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que é direito de muita gente, mas que ainda gera muita dúvida: o adicional de insalubridade. A gente vai entender direitinho o que é, quem realmente tem direito e, claro, como o valor é calculado na prática. Para começar, a gente parte desta pergunta. O trabalho exercido no dia a dia pode, de alguma forma, prejudicar a saúde com o passar do tempo? Se a resposta for sim, é bem provável que exista o direito a uma compensação financeira por isso. E é exatamente sobre essa compensação que a gente vai conversar agora. Então, para a gente não se perder, esse aqui é nosso roteiro. Vamos ver o que é insalubridade, quem se enquadra, como calcular o valor, a diferença crucial para a periculosidade, qual é o papel dos EPIs nessa história e, por fim, como ir atrás desse direito. Vamos lá? Ok. Primeiro de tudo, o que a lei realmente quer dizer com insalubridade? Qual é a base disso tudo? Olha, é importante a gente entender que isso não é um bônus, sabe? É uma compensação. É um dinheiro pago porque a pessoa está exposta de forma contínua a agentes que podem ir minando a saúde. Coisas como ruído muito alto, produtos químicos, calor excessivo, poeira, vírus, bactérias. E isso não é da boca para fora, tá na lei. A base legal tá lá na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A regra é clara. Se a atividade expõe alguém a agentes nocivos acima dos limites permitidos, ela é sim insalubre. E aqui vem um ponto fundamental. O adicional de insalubridade é o que a gente chama de salário-condição. O que isso significa? Simples. Ele só existe enquanto a condição de risco existir. Se a empresa, por exemplo, moderniza um equipamento e elimina aquele ruído excessivo, o adicional deixa de ser pago. Certo. Mas então, quem é que tem direito a esse adicional? Tem uma coisa que a gente precisa deixar bem clara. O que manda aqui são as condições do trabalho e não o nome da profissão. Para ter o direito, basicamente 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, óbvio, tem que existir a exposição a um agente nocivo. Segundo, essa exposição precisa estar acima dos limites de tolerância que são definidos numa norma específica, a NR15. E terceiro, e esse é o ponto-chave, tudo isso tem que ser comprovado por um laudo técnico feito por um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho. E isso reforça o que a gente falou. Acaba com aquele mito de que existe uma lista de profissões que pagam insalubridade. Não é assim que funciona. O que define o direito é a perícia técnica que comprova a exposição ao risco naquele ambiente específico. Não importa o cargo que a pessoa ocupa. Beleza, já entendemos o que é e quem pode ter direito. Agora, vamos para o bolso, para a parte prática. Como é que se calcula o valor desse adicional? Bom, a lei separa a insalubridade em 3 níveis de risco, e é o laudo técnico que vai dizer qual é o grau daquela atividade. Se for grau mínimo, o adicional é de 10%. Se for grau médio, 20%. E no grau máximo, o percentual sobe para 40%. E esses percentuais são aplicados sobre qual valor? A regra geral diz que a base de cálculo é o salário mínimo nacional. A gente vai usar aqui um valor hipotético só para a gente poder fazer a conta e ver como funciona. Então vamos pegar 2 exemplos. Imagina uma técnica de enfermagem que lida com agentes biológicos e foi enquadrada no grau máximo. Ela receberia um adicional de R$ 648,40. Agora pensa num operador industrial exposto a um ruído muito alto, enquadrado no grau médio. O adicional dele seria de R$ 324,20. E presta atenção, porque o impacto não para por aí. Esse valor do adicional de insalubridade, ele entra na conta de tudo. Ou seja, ele também vai aumentar o valor das férias, do 13º, do FGTS, do aviso prévio, das horas extras. Ele reflete em todas as outras verbas. Agora a gente precisa ter muito cuidado para não confundir insalubridade com periculosidade. Os dois são adicionais por risco, mas são coisas completamente diferentes, com regras diferentes. As diferenças são gritantes. A insalubridade, como a gente viu, foca no dano à saúde que vai acontecendo aos poucos, com percentuais que variam. Já a periculosidade lida com o risco de morte, o risco imediato. O percentual é fixo em 30% e olha só que diferença. A base de cálculo não é o salário mínimo, é o salário base da pessoa. Ah, e um detalhe super importante. Não dá para acumular os dois, viu? A lei proíbe. Se alguém está exposto às 2 condições, vai ter que optar por receber uma delas. E claro, a escolha acaba sendo sempre por aquela que resultar num valor maior no fim do mês. Certo. E aquela dúvida clássica, e se a empresa fornecer os EPIs, os equipamentos de proteção individual, o direito ao adicional simplesmente some? Bom, vamos ver o que a Justiça Trabalhista diz sobre isso.
A primeira parte da resposta está aqui, na súmula 80 do TST. Ela diz que se o EPI for eficaz, se ele de fato eliminar o risco, aí sim o pagamento do adicional é excluído. Parece simples, né? Mas tem um complemento muito importante. E esse complemento vem na súmula 289. Ela deixa claro que não adianta a empresa só entregar o equipamento na mão do funcionário. A empresa tem a obrigação de treinar, de fiscalizar e de garantir que o EPI está sendo usado do jeito certo o tempo todo e que ele realmente está neutralizando aquele agente nocivo. A responsabilidade é toda da empresa. Muito bem, chegamos na nossa última parte. E se alguém acha que se enquadra em tudo isso, mas a empresa não paga o adicional? O que fazer? Qual é o passo a passo? Geralmente, o caminho tem 3 degraus. O primeiro é sempre tentar resolver internamente com uma solicitação formal à empresa, ao RH. Se não funcionar, o segundo passo pode ser buscar o sindicato da categoria ou até fazer uma denúncia em algum órgão de fiscalização. E se nada disso resolver, o último caminho é entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Lá, um perito judicial vai ser nomeado para avaliar o local e dar o parecer final. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O adicional de insalubridade é sem dúvida uma compensação financeira importante pelo risco, mas a questão de fundo é muito maior. Garantir um ambiente de trabalho realmente seguro e saudável não deveria ser encarado como um custo, né? E sim como o maior investimento que uma empresa pode fazer no seu principal ativo, as pessoas.